Bom dia aos alunos do 7º ano do ensino fundamental, a todos os professores e aos demais participantes desta aula virtual aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Antônio de Geografia e aqui comigo a professora Milene. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor? Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs que nos acompanham para mais uma aula, né, do 7º ano, já no nosso 3º bimestre, né, professor? Perfeito. Vamos aí ao tema da aula. Então, o tema da aula de hoje é globalização e transformações socioespaciais, parte 3. Tá? Aproveitando aqui, agradecer a equipe curricular de Geografia, né, que ajudou aí a fazer essa aula, né, junto com a professora Milene, temos aí a professora Andréia, a professora Mariana e o professor Sérgio, né, fazendo parte aí da equipe curricular de Geografia aí da COPED. Vamos ver aí o que vamos trabalhar hoje. Então, nós temos aí a habilidade do currículo paulista, que é a habilidade 19, aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. A unidade temática é Mundo do Trabalho e objetos de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias, né? Então, nós vamos participar dessa aula aí sobre globalização, que é a terceira parte, e aproveitando aí, né, vocês vão acompanhar aí na tela a 7ª FECESP, que é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC, com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, no âmbito das ciências da natureza, das ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Mais uma feira aí, né, de ciências, é a 7ª, né, professora? Muito bem, é a 7ª, né? E fica aí o convite para os alunos conversar com os professores, né? Não só os de geografia, mas, né, os professores de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. É uma iniciativa muito bacana, né, levando em consideração a pré-iniciação científica, é um momento importantíssimo. Então, converse com seus colegas e com seus professores. Lembrando, né, que existe um prazo de inscrição, então não vamos deixar aí para última hora, né? Então, é importante a gente lembrar da nossa 7ª FECESP, a Feira de Ciências do Estado de São Paulo. E aí, dando início, né, à nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma rápida retomada. Lembrando que essa aula é a parte 3, né? O retorno, né? O retorno. Tem parte 1, parte 2, nós estamos na parte 3. Então, a nossa retomada, acompanhe aí na tela, são itens que nós já discutimos aqui nas aulas. Na aula passada, nós falamos sobre o mercantilismo, né, a importância desse momento para a economia, o desenvolvimento. Nós falamos aí das rotas marítimas, falamos também do caminho para as Índias, né, esse momento das grandes navegações, a globalização, nós já falamos de todas as fases e também aprofundamos um pouquinho mais sobre a primeira fase, né, o mundo em redes, que é muito importante a gente falar sobre a interação, né, dos fluxos materiais, dos fluxos imateriais, né? E a gente precisa ter uma análise do processo como um todo, né, do processo de globalização, para que justamente a gente consiga entender o nosso momento atual, né? Então, a gente sempre tem que ter essa análise temporal, né? Então, é importante a gente sempre pensar nessa dinâmica. E, como já é de costume, sempre no início da aula a gente traz aí um momento de sondagem. E o professor Antônio, ele vai fazer a leitura com vocês dessa atividade, né? Dessas duas questões. Exatamente. Então, vocês vão aí responder para nós em 1 minuto e meio. A primeira questão é: você acredita que a globalização influencia o espaço geográfico? Cite exemplos. E na 2, de que maneira a globalização transforma o espaço geográfico? Então, 1 minuto e meio para vocês responderem no chat, daqui a pouco nós retornamos. Doutora Milene, várias respostas aqui, a maioria respondeu sim, tá? Mas tem alguns que responderam aqui. Antonelli respondeu bom dia, sim por meio das construções. O Pedro Henrique falou sim, pois ela está mudando muitos pontos turísticos. E tem um outro que fala, o João Paulo, sim, porque ajuda a transporte por barco e avião. E nós temos aqui também a Alice, que fala sim, transformando a natureza. Então, nessas duas questões de sondagem, né, ela perguntava se a globalização influencia o espaço geográfico,
né? E de que maneira a globalização transforma o espaço geográfico. Então, quando nós pensamos em espaço geográfico, é importante a gente pensar que existem aí, né, vários conceitos ligados a essa questão. Inclusive, no Brasil, nós temos o geógrafo brasileiro, né, o Milton Santos, que discute muito, trabalha muito com a questão do espaço geográfico. E é importante a gente ressaltar que esse espaço, né, é o espaço onde a sociedade está presente, onde nós temos a interação, o meio, as transformações, né? Então é importante a gente sempre contextualizar. Nós vamos para uma atividade agora muito bacana, lembrando que essa atividade tem tudo a ver com o título da nossa aula. A nossa aula é Globalização e Transformações Socioespaciais. Então, a gente vai ver uma imagem agora, que vai aparecer para vocês na tela, né, que retrata a globalização e a revolução industrial. Então, observe a imagem e descreva suas percepções no chat. O chat está lá aberto. O que vocês estão observando? O que vocês estão conseguindo analisar, né, da leitura dessa imagem? Vão colocando lá no chat, tá? Lembrando só, tá aí, né, o descritivo para vocês, que é uma obra, né, que chama Ferro e Carvão. Então, ela é uma obra super importante nessa época, que descreve alguns aspectos, né, ligados à globalização e à Revolução Industrial. Mas eu gostaria que vocês citassem lá no chat o que vocês conseguem observar dessa imagem. Quais são os detalhes? Quando vocês olham, o que será que está acontecendo, né? O que está sendo representado aí através dessa imagem, né? Então, vão colocando lá no chat. A gente já tem alguma coisa, professora? Algum aluno que já colocou alguma percepção? Bom, aqui eles estão falando, o Lucas falou de escravos, né? O Miguel também falou, parece algo com a escravidão, né? Tem muita gente falando de escravidão aqui, né? O Tiago, pessoas matando outras com marretas e destruindo as máquinas. Gente, vocês estão muito... Isso aí assistiu um filme de terror ontem, tá vendo? Estão muito sanguinários. Não. A Maria Luísa falou um ferreiro. Maria Luísa. Bom dia, Maria Luísa chegou para a aula hoje. Maria Clara falando pessoas trabalhando. Opa, Maria Clara também. Legal. A Milene. Não foi você que respondeu aqui. Não, né? não foi. Então, a Milene falou assim, homens trabalhando, acredito que seja uma indústria. Olha, gente, Milene, ó, eu acho que tem uma conexão com o nome aí, geografia, Milene. Vai ser professora de geografia. Pode ser. No nosso próximo slide, nós vamos continuar aí com a imagem, vocês vão acompanhar, mas nós temos um questionamento ao lado. Então, vamos lá. A imagem ao lado representa alguns aspectos ligados ao processo industrial e à globalização? Sim ou não, e comente sua resposta, né? Vocês já estão aí no 7º ano, já dá para ultrapassar a barreira do sim ou não. Então, vão colocando aí no chat para nós se essa imagem representa algum aspecto ligado ao processo ao processo industrial e à globalização. Lembrando que quem colocou aqui, né, que tinha alguma ligação com o processo da escravidão, não é o que está sendo representado, tá? Eu já vou até tirar essa percepção de vocês, que ajuda aí a fazer essa análise. Tentem olhar nos detalhes, né, no canto das imagens, né, talvez no fundo. Reparem que a imagem ela tem várias perspectivas. Então, tentem ver aí se vocês conseguem observar alguns detalhes, algumas dicas aí, né, alguns pontos importantes de aspectos ligados ao processo industrial e à globalização, tá ok? Vão observando aí. Enquanto isso, eu vou pedir para o professor Antônio ver se tem alguma contribuição aí para gente. Já temos aqui, ó. Antes de mandar um abraço para o professor Domingos, da Escola Estadual Ruth de Ramos, que está acompanhando aqui. Responde também, né, professor? Um abraço aí para você. Temos aqui, ó, a Larissa falando de tecnologia, né? Então, tem muito a ver aí. Né? A Nathalie está ainda no Homens Trabalhando. A Ana Luísa falando pessoas trabalhando com ferreiro na indústria e na carvorização. Ferreiros trabalhando, é o Felipe fala. Né? E estão muitos nisso aí. Né? E alguns aí, vários respondendo sim. Responde corretamente. O sim não é resposta, hein? Karina, com mais pessoas entrando em um país, esse país vai ter uma população maior. Ela já está empolgada aí com as aulas de população, né?
É isso aí, é o que responderam aqui. Né? E o Douglas, né, para finalizar, pessoas usando a marreta para fazer massagem nos caras. Acho que ele está vendo outra coisa. Acho que ele viu um corpo lá estendido. Lá. É importante a gente ressaltar aí, vou até pedir para voltar a imagem, para a aluna que ressaltou a questão ligada à tecnologia. Porque, como nós já falamos aqui na aula, a tecnologia ela é algo que corresponde ao momento de sua criação, né, ao momento do seu uso. Então, realmente, nós temos muito de tecnologia nessa imagem. Né? Então, é importante essa aluna que teve essa percepção, os alunos que conseguiram perceber aí homens trabalhando, né, esse movimento. Então, isso é muito legal. E para essa atividade, nós vamos pegar essa imagem e vamos ampliar alguns aspectos dela, né? Nós vamos fazer uma análise dessa imagem mais a fundo, justamente para compreender o processo da globalização e da Revolução Industrial a partir da análise dessa imagem. Então, é uma atividade bem legal, vamos acompanhando aí. No nosso próximo slide, que vai aparecer aí para vocês, nós ampliamos, tá vendo? Dá até para ver o quadradinho amarelinho, a ampliação, aonde está representada aí o telégrafo, né? O telégrafo elétrico. Então, vocês conseguem observar, a gente consegue ver o cabeamento, né, os cabos do telégrafo. O telégrafo, ele foi inventado aí por Samuel Morse em 1835, né? Ele manipula, é um instrumento que manipula a capacidade de abrir e fechar aí o circuito elétrico. Então, quem já viu ou conhece, geralmente em filmes, né? A gente tem a presença aí do código Morse e tal, então é bem legal, né? Quem sabe o que nós estamos comentando. Eu vou pedir para voltar a imagem mais um pouquinho, para vocês observarem onde foi feito o recorte que representa aí, né, a passagem da fiação do telégrafo elétrico. Eu, na minha vida, professora, eu tive muito contato com a questão do Morse, porque eu sou escoteira, né? E dentro do movimento escoteiro a gente utiliza o código Morse. Então, quando eu estava fazendo as pesquisas, né, para aula, foi até legal, porque eu retomei e relembrei um pouquinho do código Morse. Então, para o aluno aí que tem essa curiosidade ou não sabe o que é o código Morse, fica aí a dica para pesquisar, conhecer um pouquinho mais do funcionamento do telégrafo elétrico, né? E eu acredito que deva ter até alguns alunos aí que estão nos assistindo que devam ser escoteiros, né? Então, sabem aí o que nós estamos falando. E no nosso próximo slide, nós vamos falar aí, nós vamos ter o destaque da ferrovia. Tá vendo? A gente consegue observar aí o trilho, o trem, né? O vagão, dá até para ver a fumacinha, olha, do recorte, né? Aí da ferrovia, que é um importante meio de transporte, principalmente nessa época representada na imagem, muito comum, né, em área fortemente industrializada, como por exemplo na Europa, no leste da Ásia, dentre outras, né, regiões aí do nosso planeta. Mas a gente consegue observar esse meio de transporte que também, né, sinaliza esse movimento de globalização, a revolução industrial, né, então fica bem evidente esse recorte. E a minha pergunta é o seguinte, vocês alunos, vocês tinham percebido esses detalhezinhos na imagem aí que nós estamos ampliando para vocês, né? Nós ampliamos até agora 2 detalhes, né? Comentem aí no chat se vocês tinham observado esses itens. E já na nossa terceira ampliação, porque nós temos várias ampliações aqui, tá? Na nossa terceira ampliação vai aparecer aí para vocês o jornal, né? Aí no caso um jornal de grande circulação, a produção de jornais. O que é importante a gente ressaltar, né, nesse momento? O meio de comunicação impresso, que nessa época foi muito importante, né? E quando nós pensamos nessa questão do meio de comunicação, do relato, a gente precisa pensar que desde a Roma Antiga já se tem a ideia aí de ter esse tipo de comunicação, mas era feita a partir de boletins, né, de anúncios do governo, geralmente feito em pedra ou em metal. Já se a gente pensar um pouquinho na dinastia Tang, na China, eles já utilizavam a seda para fazer os registros, né, para escrever, utilizavam a seda e também para anúncios de cunho político, né.
Aí nós tivemos, por muitos anos na nossa história, o fortalecimento do jornal impresso. E hoje nós temos um fortalecimento, né, do jornal digital. Cada vez mais as pessoas acessam as informações, né, de reportagens, de matérias, via smartphone, ou via televisão, via notebook, né? Então, ou seja, a forma de se comunicar, né, através desse grande veículo de comunicação, que foi representado aí no caso, que é o jornal, ele vem mudando, né, ao longo dos anos. Eu vou pedir para voltar mais um pouquinho. Reparem que no jornal ampliado a gente consegue até observar que tem o título, né, do jornal, a gente consegue observar os detalhes de que realmente é um jornal, né, aí no caso um grande veículo de comunicação. Professor, a gente tem mais algum comentário, alguma percepção aí de algum aluno? Até agora nada, professor. Infelizmente, alguns ainda utilizam o chat de uma forma extremamente negativa que faz até os colegas reclamarem. Acho que precisa prestar mais atenção. Nós estamos com 4 meses do Centro de Mídias e ter alunos se preocupando em escrever coisas que não tem nada a ver com a aula, ainda isso aí preocupa a gente, mas tudo bem, né? Vamos ver se alguém aqui escreve alguma coisa sobre a aula, porque é o que interessa aqui para vocês, né? Então acho que precisa ter um pouco de consciência aí. Precisamos usar o chat sempre de forma muito consciente. É uma ferramenta muito bacana, muito importante, mas ela deve ser usada de forma consciente, né? E aí nós vamos para a nossa última imagem, nosso último recorte aí de análise, né? Que ele vai demonstrar aí uma ponte, a construção civil. Olha que momento legal, né? Ele retrata, até se vocês observarem aí o detalhe da ponte, né? Um momento de modernização, né? Representa aí a ligação entre pontos, né, entre lugares, a questão do acesso, a mobilidade, aos transportes. Nós vimos aí dois momentos, né, 2 tipos de transporte. Nós temos aí a ponte. Então, é muito importante que a gente entenda que esses detalhes, eles são detalhes que compreendem, que nos auxiliam para compreender esse processo que está associado à globalização e esse momento da revolução industrial. Então, essa análise de imagem, ela contempla esses aspectos. Essa imagem, ela tem outros aspectos que nós poderíamos trazer, ampliar aqui. Porém, por conta do nosso tempo, né, da aula, ele fica um pouco mais restrito. Mas eu deixo aqui como, né, um gancho para que vocês procurem a obra, olhem mais detalhadamente, deem zoom aí na obra, vale muito a pena, é bem bacana os detalhes dessa obra. E continuando, eu vou deixar para vocês uma atividade complementar. Então, acompanhem aí essa atividade, né? Pesquise sobre a industrialização no mundo e no Brasil e comente como isso impacta na vida das pessoas, no uso dos recursos e no meio ambiente. Pesquise ainda quais indústrias investem em produções sustentáveis. Aí vocês podem fazer nessa pesquisa alguma atividade, alguma coisa e postar nas redes sociais utilizando a hashtag GEL no CMSP e eu no CMSP. Né? Nós temos muitas atividades super bacanas aí de alunos que estão postando nas redes sociais. A gente consegue colocar sempre no início das nossas aulas essas atividades. Então, utilizem essas 2 hashtags. Eu até vou pedir para voltar no slide anterior e deixar mais um minutinho para vocês anotarem, né? As hashtags e atividade complementar. Aproveitem aí, dê o print, né? Tirem foto, justamente para poder utilizar essa atividade complementar. E o mais importante é que vocês conversem aí com os professores, com os alunos sobre, né, a pesquisa, as percepções, né? E não esqueça de, na hora de postar nas redes sociais, identificar o nome da escola. Sem o nome da escola fica bem difícil para que a gente consiga encontrar as atividades de vocês, né? E nós já falamos em outras aulas da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, né, o que ele prevê, como que funciona. E hoje, como nós estamos falando dessa questão da globalização, né, das mudanças socioespaciais, a gente viu aí uma imagem, né, quantas mudanças nós conseguimos observar através daquela imagem. Para isso, nós vamos discutir hoje, em especial, o Objetivo 9. O Objetivo 9 que propõe um diálogo, né, referente à indústria, inovação e infraestrutura.
Esse QR Code que está aí para vocês e esse endereço, né? Ele é um endereço que dá acesso ao objetivo 9. Esse objetivo 9, com o QR Code e o endereço, vocês conseguem acessar aí mais informações na página ODS Brasil, tá ok? Então, esse ODS 9, ele está ligado, né, a construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, ele é um objetivo proposto aí, né? Ele é um objetivo proposto para o planeta como um todo. Então, é muito bacana a gente compreender o que ele prevê dentro dessa análise de globalização, de industrialização, de mudanças socioespaciais. E para esse momento nós vamos ter um vídeo, né, professor? Isso, ele vai falar sobre os objetivos globais, que é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um vídeo bem rapidinho. Prestem atenção, que é interessante. Vamos ver aí. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, né, ele abre aí, dá uma introdução para a nossa discussão. E o que é bacana a gente pensar? Que essa agenda, né, Agenda 2030, esse objetivo, nós temos até 2030, nós estamos em 2020. Ou seja, temos apenas 10 anos, né, professor? 10 anos. Até menos, né, porque a gente já está no final de 2020 Exatamente. praticamente. Então, a gente tem aí menos de 10 anos para cumprir com esses objetivos, né? Então, é sempre importante a gente refletir. No final do vídeo, né, vocês viram que ele é um vídeo da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, acessem o site, pesquisem um pouco mais, vale muito a pena. E agora nós vamos ter mais um vídeo, né, professor? Agora, esse aí vai ser falando sobre o objetivo 9, né, que fala sobre as questões aí da infraestrutura, da resiliência, da indústria, fala de energia. Então, preste bastante atenção, que é o objetivo 9 da ODS. Então, vamos aí acompanhar o vídeo. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos. A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de $100 por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de $4.600.
Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a 1,8 trilhão de dólares. Mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo a esse vídeo no seu smartphone, você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações. Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G. Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta, né? Vocês viram aí, nós falamos um pouquinho sobre o objetivo 9, né? No total são 17. Então fica aí a dica para vocês, né? Conhecerem um pouquinho mais dos outros objetivos, né? Ele explicou o que era esse objetivo 9, né? O que ele implica, né? Então é bacana a gente compreender até para o gráfico que nós vamos fazer a leitura agora. Então nós vamos fazer uma leitura de empregos na indústria, né? Lembrando que esse gráfico que nós estamos vendo é um gráfico que está presente lá, né, na página do ODS, que corresponde ao objetivo 9, e ele faz a seguinte análise, olha, observem aí. A barra, né, de tonalidade azul, ela se refere a emprego na indústria, né, em proporção do emprego total de 2010. Já a barrinha verde corresponde a 2017. Então, nós vamos fazer uma análise entre 2010 e 2017. Observem que na base do nosso gráfico nós temos o nome dos estados brasileiros. Então, a gente consegue observar esse emprego na indústria, né, referente a cada estado. Agora eu vou dar um cliquezinho aqui, vai aparecer para vocês uma setinha que vai mostrar aí justamente o nosso estado, o estado de São Paulo. Então, a gente consegue observar, né, no gráfico os dados referentes ao nosso estado. E pensando nessa industrialização, o quanto a indústria impacta nas mudanças socioambientais, socioeconômicas, né? A gente vai para o nosso próximo slide, que traz uma informação muito bacana referente à indústria no estado de São Paulo. Então, acompanhe aí para a gente poder fazer essa análise, né? Então, lembrando que 121.392 empresas industriais em 2018 no estado, né? Esse é um dado do portal da indústria, tá ok? Ele é um dado referente a uma análise de 2018. 26,2% do total de empresas que atuam no setor industrial do Brasil. Então, fazendo uma análise aí com o Brasil. E nós vamos ter uma análise de microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas no cenário, né? Então, a gente consegue ter um panorama aí da industrialização, do momento de indústria, né? Desculpa, não industrialização, do momento de indústria do estado de São Paulo. Essa análise, ela é importante porque a gente consegue perceber transformações, né? A gente sabe que dentro do nosso estado nós temos cidades que são mais industriais, cidades que estão mais voltadas à produção, né, da agricultura. Então, a gente consegue observar esses padrões. Geralmente, quando a gente tem uma cidade mais voltada para uma cidade industrial, a gente tem algumas infraestruturas que até nós vamos comentar nos slides, num dos nossos próximos slides. Já no nosso próximo slide, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os principais setores, né, do estado. Então, acompanhem aí que os principais setores nós vamos ter construção, alimentos, químicos, serviços industriais, né, de utilidade pública,
e veículos automotores. Também, esse dado é um dado do portal da indústria. E agora nós vamos para uma atividade, né, fazendo uma análise aí do que nós vimos dessas transformações, das questões das inovações, da indústria como um contexto todo, né, professor? Isso, vão ter uma atividade com uma pergunta, vão responder no chat, aproveitem, respondam coerentemente, aproveitem essa dinâmica aí. Então, na tela vai ter a atividade 1. O processo de globalização e industrialização provoca transformações no espaço geográfico? De que maneira? 1 minuto para vocês responderem e a gente já retorna. Porque melhorou bastante aqui, bastante respostas. O Guilherme falou sobre a expansão do território nas questões socioeconômica e socioambiental. O Otávio, de forma em que as tecnologias fazem tudo no lugar do homem. A Ana Lívia fala sim, a industrialização provoca poluição no meio ambiente. O professor Ezequias, um abraço aí, professor. Sim, alteração das fronteiras, das transnacionais. A Mariana fala que sim, com comércio e mais habitantes. Mas tem várias respostas aqui. Muito bem. Como eu disse para vocês, né, a gente está falando aí dessas mudanças socioespaciais, né, a industrialização e a globalização, e tem alguns itens que é importante a gente ressaltar. Quando nós falamos, né, dessa questão ligada à indústria, à globalização, a gente tem que pensar que as indústrias geralmente elas vão se instalar em locais que ofertam mão de obra, infraestrutura, meios de transporte, né, alguns acordos aí feitos em relação a impostos e taxas. E geralmente nessas regiões, nessas cidades, né, industriais, a gente vai ter instalações, por exemplo, de universidades que vão ofertar cursos para que você tenha uma mão de obra mais qualificada. Então tem muitas coisas, muitos itens que são importantes da gente analisar quando nós falamos aí dessas transformações, né, socioespaciais, essas transformações do espaço geográfico, né, quando o assunto é globalização, nós estamos falando de industrialização, dessas transformações. E para que a gente entenda um pouquinho mais, né, dessas transformações, do que está acontecendo no mundo, agora nós vamos ter um vídeo muito bacana que vai contextualizar aí muito bem tudo que nós falamos, né, professor? Exatamente. O vídeo tem antes a tela da Indústria 4.0. Nossa, olha só eu. Hoje eu tô adiantada, professor. Tá industrializada. Tô Pulei a linha de produção. Então vamos lá, a gente vai ter aí um slide para a gente contextualizar um pouquinho da Indústria 4.0, que é o que nós vamos falar no vídeo, tá? Então a gente precisa entender que as 3 primeiras revoluções industriais, né, trouxeram aí produção em massa, com isso vieram as linhas de montagem, a eletricidade, a tecnologia da informação, nós vimos um pouquinho disso lá na nossa imagem, no início da nossa aula. E a 4ª revolução industrial é a responsável pelo maior impacto, pois caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão dos mundos físico, digital e biológico, né? Lembrando que esse é um texto adaptado aí da Agência Brasileira para a Indústria 4.0. E agora sim nós temos o vídeo, né, professor? Isso, agora nós vamos falar sobre um vídeo aí, né, que o Brasil oferece aí cursos de mestrado e doutorando, né, que é importante aí para, né, multiplicar e trabalhar aí nos polos industriais. Então vamos aí acompanhar esse vídeo aí. Indústria 4.0, ou a 4ª revolução industrial que estamos vivendo agora, se caracteriza por um conjunto de novas tecnologias, como robôs e inteligência artificial, que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico e, consequentemente, maior produtividade. Os empresários migram para esse conceito porque eles buscam produtividade, maior eficiência e produtos de maior qualidade, mais baratos para o consumidor. E também muda muito o próprio mercado de trabalho, porque a demanda por profissionais vai se alterando, né? Se antes eu tinha um perfil de um profissional no chão de fábrica, começa a demandar profissionais que vão desenvolver novas linhas de engenharia. A humanidade passou por 3 revoluções industriais. A primeira mecânica em 1780, com os motores a vapor. A segunda introduziu a eletricidade na linha de montagem em 1870. A automação foi quando os computadores chegaram às fábricas, automatizando tarefas mecânicas e repetitivas, e veio em 1969. Agora vivemos a 4ª fase, a Indústria 4.0.
Hoje, das 30 maiores empresas brasileiras, 2% trabalham com a indústria 4.0. Em países como a Alemanha, este número chega a 8%. A meta brasileira é chegar nos próximos 10 anos a 18% da indústria brasileira dentro do conceito da indústria 4.0. Nós anunciamos em março de 2018, durante o Fórum Econômico Mundial América Latina, a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, que tinha uma preocupação de exatamente estabelecer determinadas políticas que acelerassem a adoção dessas tecnologias e que o tecido industrial brasileiro migrasse mais rápido para o conceito 4.0. Então nós oferecemos mais de 9 bilhões em crédito crédito direcionado por meio de bancos de fomento e agências de fomento do governo brasileiro. Nós zeramos os impostos de importação para a importação de robôs colaborativos, robôs industriais, impressoras 3D, partes e peças para impressoras 3D. Uma das medidas da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é a realização de cursos de mestrado e doutorado na área. Uma parceria entre as Universidades Federal e Estadual do Amazonas e a Universidade do Porto, em Portugal, vai permitir a formação de multiplicadores. A formação de recursos humanos é fundamental para esse novo contexto. Então, qualificar, requalificar, trazer novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outras partes do planeta, no sentido de treinarmos no que tem de melhor na Europa e aqui no Brasil, com dupla titulação, profissionais que serão empregados depois no tecido industrial ali da região amazônica. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo ele contempla tudo que nós citamos aqui na aula, principalmente essa questão, né, da mão de obra qualificada, o quanto isso é importante para o desenvolvimento da indústria 4.0. E vai ficar para vocês na tela para saber mais, né? Pesquisem mais, converse com os professores e os colegas sobre os meios de produção, a globalização e o consumo. E eu deixo aí para vocês, né, com esse QR Code, uma dica de vídeo. É um vídeo do Instituto Acatu, que fala a avaliação do ciclo de vida. É um vídeo bem bacana, vale a pena conferir. E nós estamos encerrando a nossa aula, mas conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir, né? Tem aí o QR Code de acesso a essa avaliação, tem aí o endereço, lembrando que o ato de avaliar é um ato de grande responsabilidade. Né, professor? Da mesma forma que o ato de estudar engrandifica vocês. Então, participem mais das aulas coerentemente. Um abraço a todos e obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.